Olá, meu nome é Paulo Júnior, eu sou diretor da Comprove e estou aqui para apresentar para vocês a nossa solução em malha fechada. Nós realizaremos testes em proteção de linha com o nosso modelo CE7012, relés de proteção Ciprotec 4 e o nosso software de simulação PSMU. Vamos agora à nossa demonstração. Nós estamos aqui para apresentar nosso sistema de testes em malha fechada, desenvolvido pela Comprove. A Comprove é uma empresa altamente especialista na parte de testes e ensaios voltados para o sistema elétrico de potência. Nós trabalhamos tanto com a parte de hardware, que são injeções de corrente, tensão, sinais de EC 1850, quanto a parte de software, que no caso será um simulador que modela o sistema elétrico de potência e lhe permite criar casos de faltas, aberturas de chave, qualquer tipo de simulação que você tem ali nos modelos matemáticos para simulações de transitórios, tanto eletromagnético quanto eletromecânicos. Então, como é que funciona a nossa parte de simulação e teste de proteção em malha fechada? Nós temos aí, pessoal, à direita, os IEDs de proteção, que são os componentes externos, ao meio, o hardware, e na parte esquerda, o software. Então, nós temos aí uma interface entre o hardware e o equipamento que está sob teste. Então, o hardware vai gerar os sinais, injetar nesse equipamento de teste e vai aquisitar as saídas binárias dos IEDs para que esse possa processar. E, por sua vez, ele também interfaceia com o software, que irá receber o sinal aquisitado e fazer os cálculos e a modelagem, porque ele tem um sistema interativo em malha fechada, e vai direcionar os sinais de saída e de geração para que esse equipamento, esse hardware, essa malha de teste, injete. Essa é a ideia do modelo de malha fechada interativo, que a nossa ideia é o quê? Democratizar o sistema de teste em malha fechada, que muitas vezes é vinculado apenas a simuladores em tempo real, que possuem um custo bem elevado. Então, em termos de hardware, nós estamos mostrando aqui para vocês duas opções, que seria o CE6710. Ele possui 6 saídas de corrente de 32 amperes, 4 saídas de tensão até 300 volts. Tem o teste com 1850, também afere transdutores, medidores e qualímetros, e reproduz arquivos ATP com RAID e PCAP. Então, esse seria uma das opções de hardware que a gente poderia utilizar nesse caso. E o outro hardware seria o CE7012. Esse equipamento ele já é mais poderoso, ele tem maior potência, maior alcance, então ele testa também equipamentos de primário. Suas saídas de corrente vão até 50 amperes, então para você fazer um curto-circuito que exige uma maior amplitude, ele vai conseguir atendê-los. E também possui 6 canais de tensão. A vantagem desse equipamento, por ele ter 6 canais de corrente e 6 canais de tensão, um único equipamento desse consegue fazer a simulação de 2 terminais da linha. Então você tem 3V e 3I para aplicar num terminal e no mesmo equipamento 3V e 3I para aplicar no outro terminal. Então você não precisa de ter uma sincronização, GPS nem nada. Você consegue fazer com uma única mala os 2 terminais em laboratório. Ele também serve para aferir transdutores, medidores, realizar oscilografia e também tem toda a parte de EC 1850 comentado no hardware anterior. Como a gente comentou, teste ponta a ponta em bancada. E na parte de software, o que a gente tem na parte de software? Nós temos o nosso PSMU. O PSMU é o Power System Simulator. Ele vai fazer a modelagem do sistema elétrico de potência. Então, ele vai fazer as simulações de transitórios eletromagnéticos e também eletromecânicos. Ele tem uma vasta biblioteca de componentes e vai fazer os testes dinâmicos em EDs através da modelagem em malha fechada e já tem interoperabilidade com as malas da Comprove que a gente citou, os 2 modelos. Então, sobre o software, vamos entrar um pouquinho nas características dele. Ele vai fazer a simulação de eletromagnético e eletromecânico. Ele possui uma interface bem amigável e intuitiva. Existem outros softwares no mercado que trabalham com uma interface mais antiga, com mais dificuldade para o usuário. Então, a gente programou esse software aí. Ele começou a ser desenvolvido em 2009. Nós temos aí mais de uma década aí de trabalho em cima dele. Ele utiliza a
integração trapezoidal para fazer os cálculos, e com detalhe que a gente trabalha com o método de Euler para evitar chaveamentos numéricos. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um software como o ATP, uma simulação, e acontece ali um borrão de alta frequência. Aquele borrão de alta frequência muitas vezes não é um sinal físico, e sim uma oscilação numérica onde o sistema não conseguiu convergir para um resultado. Então ele vai dar um borrão ali, uma alta frequência que vai subir, descer, sem ter uma representação física daquilo. É um erro apenas matemático. Então, através do método de Euler que a gente implementou, a gente evita que esse tipo de situação ocorra. Então, ele também possui um manual completo para a realização de consultas, com mais de 900 páginas. Cada bloco que tem lá é modelado e é mostrado como é que ele funciona, para facilitar para o usuário. A gente possui um suporte técnico especializado por telefone e por e-mail também. Qualquer dúvida, sugestão, a gente está à disposição. E o software trabalha nos idiomas português, inglês e espanhol. Uma outra grande vantagem do software é que possui um relatório. Então, você fazendo uma simulação dos seus casos, dos seus cenários, ele consegue já exportar um relatório dos resultados. O automatismo, ele é bem interessante, então você pode trabalhar com lista de constantes, loop e tudo mais. Então, uma certa variável, você consegue fazer uma varredura nela, por exemplo, o local da falta. Você consegue já programá-lo para que ele mude o local da falta. Eu quero de 1% a 10%, de 0,5%, e ele já vai criar todos esses casos para você. Ele pode exportar e importar os arquivos também no formato CONTRADE e CSV, e também PCAP. A geração de relatório que a gente já também mencionou, e a visualização dos sinais, ele pode ocorrer de forma fasorial, de forma de onda analógica, da questão de trajetória de impedância, harmônico, interharmônico, e também através do gráfico de Lattice, para verificar, inclusive, as travel waves, ondas viajantes. Uma outra característica do software interessante é que ele tem um módulo desenvolvido para a realização de análises estatísticas. Esse módulo permite, no próprio ambiente do software, verificar uma distribuição dessa frequência de resultados, gráficos de pizza, gráficos lineares, daquela quantidade de cenários. Então, você pode fazer aí milhares de cenários e verificar como é que estão os resultados quanto a isso. Ele possui já também chaveamento estatístico para realizar esses testes. Depois, os blocos customizados. Então, a gente tem também a opção do usuário criar blocos para o software. Esses blocos podem ser criados da forma de programação. Então, você pode programar para o bloco, por exemplo, em C ou .NET. E você também consegue trabalhar também com o bloco criado pelo usuário, que é os subsistemas. Nos subsistemas, te permite você criar vários blocos, e desses vários blocos eles vão ser compactados em um único bloquinho, e esse bloquinho você pode usá-lo em todos os projetos, passar para outra pessoa. Então ele está compactado todo um sistema num bloco que é um subsistema. No software também existe uma abinha que ela é a aba de suporte. Nessa aba de suporte a gente tem ali o contato com o fabricante, um fórum de usuários, o acesso ao manual e já também uma grande quantidade de exemplos. Então, tem exemplos de qualidade de energia, de HVDC, de eólicas renováveis, de linhas. Então, tem vários exemplos ali já acessíveis para que o usuário possa clicar, abrir e, de repente, ir customizando aquele exemplo e não precisa sair do zero. Então, por exemplo, tem falta na linha, tem também saturação, falta no transformador e etc. O software ele possui mais de 400 elementos, já dividido em 17 grupos. Então, a maioria dos blocos já vai estar feita. Então, diferentemente, por exemplo, de uma condição que no software ATP você tem que ficar criando muita coisa, aqui os softwares já estão prontos para você fazer uma derivada, uma integração e etc. A gente vai mostrar um pouquinho desses blocos para vocês aí também quando a gente abrir o software. Alguns exemplos de aplicação que são bem interessantes. Então, você pode pegar um arquivo CONTRADE de um evento, de uma oscilografia real, importar ele para dentro do software e criar uma fonte
desse contrade. Então, ele vai injetar esse contrade na sua simulação. Isso é uma coisa bem interessante que você pode fazer. Você pode visualizar a trajetória de impedância, visualizar aí a trajetória do seu diferencial também. Esse aqui é um exemplo do software aqui, um standard, né, um padrão que se utiliza para avaliação do software, que é um caso de 39 barras do I3E, ele está aqui sendo demonstrado nesse caso. E também é interessante a gente falar sobre a questão da quantidade de nós do software. Esse software, como a gente trabalha com processamento no computador, a gente não tem uma limitação do número de nós, diferentemente, por exemplo, de uns simuladores em tempo real, que você trabalha com hardware. E aquele hardware, ele tem que conseguir processar um número X de nós, no máximo, para poder responder, por exemplo, num intervalo de tempo de 50 microsegundos. Devido a um método interativo, a gente não tem essa necessidade, então a gente não tem limitação do número de nós para o nosso sistema de malha fechada. Aqui, por exemplo, é um caso também que foi feito, inclusive foi apresentado um paper desse caso, uma simulação de uma proteção de barra com 9 alimentadores, nós temos aqui, cada um dos alimentadores possui fonte nesses alimentadores, e foram feitos vários testes de falta na barra, falta no alimentador, com saturação, sem saturação. Então vocês podem verificar até aqui, nesse ponto, uma saturação que aconteceu aqui com o caso que ocorreu, e aqui a gente tem a trajetória do gráfico, onde aumentou a condição de restrição, que era uma falta externa, depois essa falta externa saturou, e depois ela passou a ser uma falta interna, ela evoluiu. Então tem todos os gráficos aqui, a corrente de restrição, corrente de operação. Então, é bem interessante. E aqui as binárias de atuação ali do relé, quando fechou a falta externa, quando fechou a falta interna e etc. A simulação dos casos também da norma 60255-121. Essa norma, ela rege dos requisitos de testes para os relés de proteção de linha. Então, ela numera os testes estáticos e também os testes dinâmicos, simulações de transitórios, com condições que chegam a dar mais de 6.000 casos diferentes, variando ângulo de incidência da falta, local da falta, CIR e etc., para que a gente tenha o tipo de falta, vários parâmetros para que sejam feitos esses testes. Nós também realizamos um paper mostrando o potencial do software, e o software já tem esses casos previamente programados, onde você escolhe e vai reproduzir sem ter problema nenhum. A aplicação do software em esquemas de validação de malha fechada, que nós vamos fazer o teste aqui, mostrando para vocês o teste prático nos próximos slides.